Hoje eu avaliei uma paciente com 6 anos após o AVC e com comprometimento à esquerda, né? Então o lado esquerdo dela tem bastante dificuldade, principalmente no movimento de membro superior, de braço, de mão. E a primeira coisa que a gente via quando olhava para o braço dela é um inchaço, o braço mais vermelho, uma alteração importante assim no visual mesmo do braço, como ele estava diferente em relação ao outro, tanto do braço quanto da mão. E aí ela se queixou que o braço estava muito pesado, que ela não tinha movimento naquele braço e que doía em algumas circunstâncias. Bom, continuando o exame físico, eu observei que ela não tinha o que a gente chama de síndrome dolorosa regional complexa, que pode gerar esse inchaço, esse edema no braço e uma dor muito intensa, porque quando tem síndrome dolorosa regional complexa, o paciente, na hora que a gente coloca a mão, ele já sente uma dor importantíssima. Ao mínimo estímulo, a um toque mais leve, essa dor parece que a gente está pressionando aquela mão com alguma coisa que finque aquela mão, que machuque, que gera um estímulo doloroso, que muitas das vezes não é. Então é uma dor exacerbada, exagerada para aquele estímulo que está sendo dado, que muitas das vezes nem é um estímulo de essência doloroso mesmo. Então não era o caso dessa paciente, a dor era uma dor, né, dentro da escala de dor que a gente chama de 0 a 10, onde 10 é a pior dor que a pessoa já teve em toda a vida e 0 é nenhuma dor, ela tinha um grau mais ou menos 3 de dor, que não é tão alto, que acontecia em algumas situações específicas, só em algumas horas do dia e nem sempre acontecia. Então, por isso que foi descartada a síndrome dolorosa regional complexa. Por que eu tô falando tudo isso para vocês? Porque essa é uma queixa muito comum. Meu braço não mexe, eu sinto ele pesado, ele fica inchado e a pessoa não sabe o que fazer. Nesse caso, como é o lado esquerdo dessa paciente, que é muito comum, que pode estar acontecendo aí com você também, era o lado não dominante dela. Então é um lado que ela realizava menos movimento mesmo antes do AVC, porque o lado direito era o dominante. Então a chance dela movimentar aquele braço, né, por um estímulo já guardado lá na memória, no cérebro, era menor do que se tivesse acontecido do outro lado. Além disso, quando a gente tem um comprometimento à esquerda, né, como é dessa paciente, não no cérebro, a esquerda do corpo, né? A direita no cérebro e comprometendo a parte esquerda de todo o corpo. É muito comum quadros bem característicos de negligência, a gente chama de heminegligência. Você negligencia aquele lado, você não percebe aquele lado, não percebe aquele lado no seu esquema corporal. É como se literalmente ele não existisse. Para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo de negligência clássico. Em casos bem extremos de heminegligência, a pessoa serve, né, no prato, a comida no prato inteiro e ela só come metade do prato, a metade que ela não teve lesão, nesse caso a metade direita do prato. E aquela outra metade ela não considera que existe, em casos bem extremos. Não era esse caso da minha paciente, mas realmente era mais difícil ela se movimentar devido a essa heminegligência, devido a uma alteração sensorial importante. E eu quero chamar a atenção a respeito disso porque no relato dela é uma paciente já com AVC crônico, já tinha 6 anos que ela tinha tido esse AVC. E nesses 6 anos, por mais que ela fizesse acompanhamento fisioterapêutico contínuo, o tratamento não era com a fisioterapia neurofuncional. Em nenhum momento foi levantada essa questão da percepção, da negligência, da sensibilidade. E a gente precisa abordar, né, nós como profissionais, os pacientes nessa questão. Se não sente, para que vai movimentar? Se não percebe, não tem o porquê movimentar. E aí esse braço, esse membro vai ficando cada vez mais parado. Então o fato é, esse estímulo precisa acontecer. Então, mesmo que você tente se movimentar aí e você não consiga de jeito nenhum, algumas estratégias, e eu vou dar dicas de algumas delas aqui hoje para vocês, é importantíssimo você ter em mente. A primeira, a gente precisa aumentar a representação cortical do movimento daquele membro. Vamos dar o exemplo aqui dessa paciente que a perna ela já consegue movimentar mais, mas o braço e a mão ela quase não conseguia movimentar nada. Então, na hora que eu pedia para ela fazer o movimento, ela ia com o corpo
corpo todo e mal movimentava o braço. Movimentava muito por compensação. Então a gente precisa ter algum comando acontecendo lá do cérebro para esse braço. Se eu não tenho mais a representação daquele movimento no cérebro, que provavelmente foi a área de lesão, no caso dela foi realmente, a área que lesionou no cérebro foi a área responsável por mandar para realizar o movimento desse braço. Não existe mais esse comando, então a gente tem que passar esse comando para outra parte do cérebro. Para isso, a gente primeiro tem que pensar no movimento. Então a imagética tem sido uma possibilidade terapêutica inicial bastante interessante para aqueles pacientes que realmente não têm nada de movimento. E aí, quando eu falo imagética, é você estar num local tranquilo, silencioso, com concentração, sem perder esse foco, concentrado no seu corpo e naquilo que você está imaginando e preferencialmente imaginando movimentos que você está fazendo com aquele membro superior, no caso dessa paciente, e movimentos que pode ter já acontecido antes do AVC, que te tragam uma conexão emocional, porque aí o cérebro começa a trabalhar em rede de forma mais efetiva, né? Eu brinco com alguns pacientes, imagina que você está levantando o canudo lá da sua formatura, que é uma coisa marcante na vida de qualquer pessoa, ou imagina que você está carregando seu filho no colo, né? Ou imagina que você está assinando lá um contrato muito importante. Claro, se você não assinava com essa mão, a gente fica imaginando atividades com a outra mão. Então isso gera conexões neuronais e uma rede de comando muito maior. E aí, uma segunda dica é, pode pensar, pensa à vontade nesse movimento. Mas também talvez você pode gravar no próprio WhatsApp, no seu celular. Grava você mesmo, ou pedir para o seu fisioterapeuta gravar, você narrando esse movimento. Então, você levantou a mão para, por exemplo, balançar o canudo, se for esse exemplo, ou para escovar o dente, ou para pentear o cabelo, seja lá o que for. Então, você vai tirar a mão da mesa, vai dobrar os dedos, vai levantando a mão em direção até... Vamos pensar no escovar o dente, em direção à boca, aí você vai tirar o cotovelo da mesa se você estiver sentado, vai levantar um pouco mais o cotovelo e aí vai tentar dobrar e esticar a mão para cima e para baixo, mexendo o antebraço, vai tentar levar a mão em direção à outra orelha para escovar lá no fundo, depois voltar na direção da orelha do mesmo lado. Então você vai narrando. Pode ser você filmar aí como que você faz com o lado menos acometido e você perceber o que eu faço, como que é que tem que ser feito esse movimento. E aí você vai vendo o que você gravou e você vai narrando, gravando um vídeo, um áudio mesmo, para você depois escutar isso. À medida que você vai escutando e pensando, a gente reforça ainda mais essa capacidade do cérebro mandar o comando realmente para a execução desse movimento. E é claro, se você não faz nada, precisa da ajuda. Um terceiro ponto aí de dica é a ajuda da outra mão, de outra pessoa, de um bastão. Tem vários vídeos aí para quem não consegue fazer nada no canal e que podem ter uma assistência de um bastão, de uma toalha, de um lençol, de um rolo, assistência de uma outra pessoa, de uma bengala, enfim, para ajudar com o movimento da outra mão, ajudar o movimento do lado mais acometido. E aí a gente tem também a eletroterapia, a gente usa muito o FACE, então essa é a quarta dica. A gente utilizar a eletroterapia para ajudar na ativação mais periférica desse músculo. Se a gente conseguir associar o pensamento com a ativação, com a execução que a eletro dá, que o FACE dá no músculo, seria uma dobradinha aí muito interessante. E aí o que acontece é que às vezes de uma hora para outra, quando você menos espera, consegui fazer determinado movimento. Então, vou mostrar um vídeo aí de uma paciente que até um tempo atrás não conseguia movimentar nada dos dedos. E hoje, ela tem 3 ou 4 meses de tratamento e aí agora ela já consegue ativamente movimentar esses dedos. Então, não é de uma hora para outra, mas quando você menos espera, acontece o movimento, porque vem sido feito essa conexão, esse reforço entre o que comanda o movimento e o que executa literalmente o movimento. O cérebro comanda e o que executa são os músculos. Então, a gente precisa fazer essa dobradinha. Fica aí a quinta dica. Não adianta só mexer sem
colocar o cérebro para funcionar. Não adianta só colocar o cérebro para funcionar sem mexer. Essa dobradinha é importante para que retorne o movimento e aos poucos você vai ganhando um pouquinho ali, outro pouquinho lá e vai vendo algum movimento acontecendo, alguma ativação acontecendo e quem sabe futuramente alguma função novamente. Esse é o intuito da fisioterapia na reabilitação neurológica. Mas antes, eu queria convidar você que teve um AVC ou você que cuida de alguém que teve um AVC para assistir a minha aula sobre espasticidade, que é aquela sensação de rigidez, dureza que pode dar em metade do corpo. A sua mão, seu braço, seu pé pode ficar mais duro, o pé pode ficar mais caído. Isso pode ser a espasticidade, que é o aumento do tônus muscular, e é importantíssimo você saber o que é, com clareza, com detalhes, saber o que fazer e como controlar alguns fatores que podem ser controlados. Será que existem hábitos e fatores que podem gerar mais ou menos espasticidade? Eu vou te explicar tudo nessa aula que está disponível agora mesmo para você assistir de graça. Basta clicar no primeiro link abaixo desse vídeo, preencher os seus dados, simples assim, e assistir. Te espero lá! Espero que você tenha gostado da explicação. É importante você entender o porquê disso como AVCista e não como profissional, para você entender o processo. Claro que se tiver um profissional te acompanhando, principalmente se for um fisioterapeuta funcional, isso vai ser de grande valia, vai te ajudar bastante a melhorar e a ter sucesso nesse processo. Então, espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, compartilhe esse vídeo aí com outras pessoas, comente por aqui, porque eu tô sempre aqui falando de AVC para você. Até a próxima!